E se amar não tiver nada a ver com ser exclusivo de alguém? Se amar não for possuir outra pessoa? Existiu um homem chamado Osho que não tentou criar uma nova teoria sobre relacionamento, mas ele questionava uma ideia bem profunda, que é por que a gente confunde amor com apego? Para ele, existe uma diferença fundamental entre amar alguém e precisar de alguém. Quando eu digo eu preciso de você, isso pode parecer uma declaração de amor, mas para ele existe uma pergunta escondida aí. O que acontece comigo se você não estiver aqui? Se a resposta for eu não consigo viver, talvez não estejamos falando apenas de amor. Talvez exista dependência, medo e apego. E é justamente essa confusão que Osho tenta desmontar. Para ele, o amor verdadeiro não deveria nascer da necessidade, deveria nascer da liberdade. Isso muda completamente o ponto de partida, porque estamos acostumados a pensar o amor como uma espécie de encontro entre duas faltas. Eu preciso de você, você precisa de mim, e então chamamos essa necessidade de amor. Osho propõe outra coisa. Em vez de duas pessoas procurando uma na outra aquilo que lhes falta, imagine duas pessoas que conseguem estar consigo mesmas e ainda assim escolhem compartilhar a vida. Porque não precisam, mas porque querem. Parece uma diferença pequena, não é? Porque se eu acredito que você é responsável pela minha felicidade, começo a ter medo de perder você. E quando aparece o medo da perda, aparece também a necessidade de controle. Quero saber onde é que você está, com quem você está, o que está sentindo. Quero garantias, quero promessas. Quero saber se você continuará sendo meu. E talvez seja aí que uma coisa estranha aconteça. O medo de perder alguém começa a produzir exatamente aquilo que pode sufocar a relação. Porque amar alguém e querer possuir alguém são movimentos diferentes. Um diz, eu quero que você exista. E o outro diz, eu quero que você exista do jeito que eu preciso. E essa diferença é enorme. Para Osho, a liberdade do outro não é uma ameaça ao amor. Ela é uma condição para que o amor exista. Isso significa que amar seria permitir que o outro continue sendo o outro, com desejos próprios, escolhas próprias, uma vida que não pertence a você. E aqui aparece uma ideia que pode incomodar bastante. Se você precisa controlar alguém para se sentir amado, talvez não esteja buscando amor, talvez esteja buscando segurança. E segurança e amor não são necessariamente a mesma coisa. A segurança quer garantias. O amor, para Osho, precisa de espaço. A segurança quer saber o que vai acontecer amanhã. O amor aceita que o outro não pode ser completamente conhecido nem completamente controlado. E talvez seja justamente isso que o torne tão difícil de entender o amor. Porque nós queremos liberdade, mas também queremos garantias. Queremos que o outro seja livre, desde que a liberdade dele não coloque em risco aquilo que queremos dele. Queremos que ele escolha ficar, mas queremos ter certeza de que ele vai escolher ficar. E talvez não exista liberdade verdadeira quando a escolha já vem acompanhada de uma obrigação. Osho leva essa crítica ainda mais longe, quando questiona o casamento e as formas tradicionais de relacionamento. Ele não está simplesmente dizendo que estar com uma pessoa é errado. A crítica é a transformação do vínculo em propriedade. A ideia de que, porque alguém me ama, essa pessoa passa a me pertencer. Como se o amor produzisse direitos sobre o outro. É meu namorado, é minha mulher, esse aqui é meu marido, é minha, é meu. A linguagem revela uma coisa curiosa. Nós usamos o mesmo tipo de possessivo para falar de pessoas e de objetos.
de coisas. E talvez isso diga alguma coisa sobre a maneira como fomos ensinados a pensar os vínculos. Mas aqui precisamos tomar cuidado. Não basta trocar meu por não meu e imaginar que resolvemos o problema, porque a posse pode continuar existindo mesmo sem a palavra. Uma pessoa pode estar em uma relação aberta e ainda ser extremamente controladora. Pode permitir liberdade sexual e continuar exigindo exclusividade emocional. Pode dizer que não acredita em posse e, ao mesmo tempo, querer controlar cada movimento do parceiro. Então, a questão de Osho é mais profunda do que a estrutura de uma relação. A pergunta não é simplesmente: você é monogâmico ou não monogâmico? A pergunta é: como você se relaciona com a liberdade do outro? E talvez essa seja a parte mais interessante do pensamento dele. Porque nessa perspectiva, liberdade não é fazer tudo o que se quiser, tudo o que se quer. Liberdade também é conseguir não transformar o desejo em exigência. É conseguir dizer, eu quero você, sem transformar isso em, você precisa ser meu. É conseguir dizer, eu amo estar com você, sem transformar isso em, você precisa ficar comigo para que eu fique bem. E isso nos leva de volta a uma questão que apareceu no episódio anterior. A psicanálise nos mostrou o que desejamos a partir de nossas faltas. Osho olha para essa mesma experiência e pergunta: o que aconteceria se eu aprendesse a não colocar no outro a responsabilidade de preencher essas faltas? Se eu não preciso que você me complete, posso encontrá-lo de outra maneira. Não como uma metade, mas como uma pessoa inteira, encontrando outra pessoa inteira. E talvez seja isso que Osho quer dizer quando fala do amor como uma experiência de abundância. Não é eu não consigo viver sem você, é eu consigo viver sem você e justamente por isso minha escolha de estar com você é uma escolha, não uma necessidade. Essa ideia é bonita, mas também é difícil, porque a liberdade tem um preço. E o preço da liberdade é a ausência de garantias. Se o outro é realmente livre, ele pode escolher ficar, mas também pode escolher ir embora, pode mudar, pode deixar de desejar aquilo que desejava antes, pode se transformar em alguém diferente. E não existe contrato capaz de eliminar completamente essa possibilidade. Talvez seja por isso que muitas vezes preferimos a segurança à liberdade. A segurança promete, você é meu. A liberdade responde, você está comigo porque quer. A primeira pode acalmar, a segunda pode assustar. Mas talvez seja justamente nessa tensão que o amor começa a ficar mais interessante. Porque amar alguém livre significa aceitar que essa pessoa não é uma extensão da nossa vontade. E isso também vale para nós. Nós queremos ser livres, mas precisamos estar dispostos a oferecer ao outro a mesma liberdade que reivindicamos para nós. E é aqui que a discussão começa a ficar maior do que hoje. Por quê? Se questionamos a posse, se questionamos a ideia de que o amor precisa significar exclusividade, se começamos a separar amor, desejo, compromisso e propriedade, surge uma pergunta inevitável. Por que a nossa sociedade organizou o amor dessa maneira? Por que aprendemos que amar alguém significa formar um casal? Por que esse casal deve ser exclusivo? Por que uma relação é considerada mais legítima quando se transforma em casamento? Por que determinados vínculos recebem reconhecimento, direitos e privilégios, enquanto outros são tratados como menos importantes? E, principalmente, a monogamia é simplesmente uma escolha entre duas pessoas ou também uma norma social? Essa pergunta nos leva para outro território. Porque talvez a questão não seja mais apenas como eu quero amar, mas quem me ensinou que existe uma maneira certa de amar. E é daqui que a nossa conversa vai continuar. No próximo episódio, a gente vai olhar para a própria monogamia, não para demonizá-la, não para dizer que todo mundo precisa abandoná-la, mas para entender uma coisa que parece óbvia justamente porque aprendemos desde muito cedo.
Como a monogamia se tornou a norma através da qual aprendemos a organizar o amor. Porque antes de discutir se existe outra maneira de amar, talvez seja preciso entender a maneira que aprendemos a chamar de natural. Até o próximo vídeo. Um beijo.